Tiago capítulo 1, versículo 12 ao 15, nos diz assim: Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Amém. Podem se assentar, queridos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, eu falei para vocês que nós estaremos ministrando hoje a respeito da tentação. E quando a gente fala de tentação, vale nós lembrarmos que isso é um problema que a humanidade enfrenta desde que ela foi gerada, desde que ela foi edificada por Deus, foi trazido à vida. Nós encontramos a tentação na Bíblia desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. E nós vemos isso como um mal que traz sobre o ser humano, de acordo com o texto, como nós vamos falar aqui, porque a ideia da tentação nunca é trazer algo bom para nós, mas sempre tem a ideia de nos prejudicar. E o texto de Tiago, nesses 4 versículos que nós temos aqui, ele faz uma menção para nós a respeito de prova e de tentação. E às vezes, quando nós falamos de eu estou na prova, ela precisa expressar isso direito, expressar, ser bem claro. E quando às vezes a gente olha para a situação, dificilmente alguém vai olhar para dizer assim: eu estou vivendo um momento de tentação. Você ouve claramente as pessoas se expressarem para dizer assim: eu estou na prova. Mas dificilmente você vai ouvir uma pessoa dizer assim: eu estou sendo tentado. Até porque a gente não quer dizer isso. Porque a ideia da tentação, e eu vou falar isso aqui também nessa noite, ela trabalha com algo de dentro de nós. Então, quando a gente, se alguém ousasse essa expressão para dizer assim: eu estou sendo tentado, isso acabaria revelando algo do nosso ser, o que normalmente a gente não gosta de expor. A gente gosta de expor alguma coisa boa, mas quando a gente vê algo defeituoso em nós, alguma coisa que nós vamos olhar para dizer assim: isso não é bom, a gente costuma esconder. E se a gente vai dizer que está sendo tentado, nós vamos ter um problema. Mas veja só, o texto ele vai dizer assim para nós: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então olha só, quando eu falo de prova, nós precisamos entender que a prova ela tem o intuito de revelar aquilo que nós somos, aquilo que nós já aprendemos, aquilo que realmente nós podemos expressar. Quando estamos na escola e vamos fazer uma prova, a ideia da prova é saber se o aluno atingiu o objetivo de conhecimento. Daí é onde vem a prova. Nós vamos entrar depois de ter estudado determinado ponto da matéria, vamos fazer a prova para ver se alcançamos o objetivo. Quando eu falo aqui de prova, o texto que nós lemos no começo do culto, de Gênesis, quando vai mostrar ali que Deus provou a Abraão e chamou a Abraão para que ele entregasse o seu filho, o filho que Deus havia dado como uma promessa, o filho que Deus havia dado, dizendo que no Isaac seriam benditas todas as famílias da terra, aonde a promessa da genealogia de Abraão estava contida. E Deus chegou para o Abraão e falou assim: Abraão, é o seguinte, eu te dei o Isaac, eu quero que você me oferece ele em holocausto. O Senhor vai colocar ele lá no altar, vai matar ele e vai oferecer para mim no holocausto. O holocausto é uma oferta
toda queimada. Vai colocar lá, vai botar fogo, até não sobrar mais nada, só a cinza. E Deus falou para o Abraão: me dá aí o Isaac. A Bíblia não mostra o intervalo entre Abraão ter ouvido a palavra de Deus e tomar a decisão de sair. A Bíblia não relata nada disso. Mas ela mostra um ponto da fé de Abraão, que quando ele deixa os seus empregados no pé do monte com o jumento, ele usa a expressão: nós vamos subir, adorar, e nós vamos descer. Tem um texto bíblico, acho que se eu não me engano está em Gênesis, que vai dizer assim que Abraão cria que Deus era poderoso para trazer Isaac de volta, até mesmo das cinzas. Ou seja, eu vou oferecer o Isaac mesmo, e Deus me devolve o Isaac. Mas ao chegar ao ponto do sacrifício, o anjo bradou do céu, falou para Abraão não fazer aquilo, e por fim extraiu aquilo que realmente tinha Abraão dentro de si, quando ele diz assim: agora sei que você teme a Deus. É a prova. Mostrou aquilo que ele era, aquilo que Abraão tinha dentro de si. Então eu vejo que a ideia da prova é mostrar para nós aquilo que realmente nós somos, expor a nossa realidade. Então, quando eu vou falar de prova, eu preciso entender que Deus está trazendo para nós uma ideia para ver aquilo que nós somos. É aquilo que nós somos. E é claramente que se você se der bem numa prova, você, quando vier ela novamente, você vai dizer: isso aqui é fácil de resolver. Acabou, isso para mim é coisa pouca. Algumas pessoas entendem assim, ela entra na prova e diz assim: nunca mais eu passo por isso. Mas se você já foi aprovada, mesmo que ela venha de novo, já não é mais prova, porque agora eu sei o caminho. Foi a questão do Abraão, e ele foi assim provado e passou na prova. Aí Tiago ele vai entrar para dizer assim: agora é uma coisa, entretanto, ninguém ao ser tentado, não provado, ninguém ao ser tentado deve dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Então Deus não põe uma prova em mim com o sentido de tentação. Prova, ela tem o sentido de mostrar aquilo que eu sou. A tentação, ela tem o sentido de destruir aquilo que você é. Não é mostrar quem você é desfazer aquilo que você é. O intuito da tentação é fazer você cair. A prova, quando nós fazemos ela tem o intuito de nos graduar. A tentação é para baixo, a provação ela é para cima. Então o texto, quando ele vai dizer aqui para nós: quando você se sentir tentado, não diga que isso vem da parte de Deus. Não diga. Porque Deus ele não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém. Numa palavra simples, eu vou colocar aqui para vocês: jamais Deus vai colocar você diante daquilo que você poderia fraquejar. Porque isso é como mais ou menos dizer assim: vamos ver se você aguenta. Só que entenda que Deus ele conhece a nossa estrutura. Se Deus ele resolvesse, se ele resolvesse colocar diante de nós uma tentação, com certeza a gente caía. Porque Deus ele conhece, ele não está armando o laço para dizer assim: eu não sei aonde ele vai, vamos ver para onde ele chega. Deus não. Ele, sabendo de tudo, armaria algo fatalístico para nós: eu coloquei, ele cai. É simples. Por isso o texto bíblico vai dizer que Deus ele não faz isso, porque a intenção de Deus não é nos levar para o pó, mas erguer do pó o abatido. Então nós temos essa questão da tentação, e aí a gente precisa entender esses dois pontos pelo menos. Prova tem o sentido de nos elevar, de fazer aumentar, crescer. Tentação tem o sentido de nos levar abaixo. E aí foi o que aconteceu com Adão e Eva, né? Primeira tentação, Eva cedeu e foram os homens tirados do paraíso. Acabou a bênção que você estava para cá, porque eles caíram. Foram privados de muitos privilégios, foram caídos. Mas entenda aqui,
Ele discorre agora no versículo 14 e no 15 a ideia da tentação. Às vezes a gente não tem noção de como as coisas vão acontecendo. E a tentação, ela vem de uma forma tão, como eu falei, até tem o intuito de nos fazer cair, e ela não acontece do dia para a noite. Ela não acontece de algo que está aqui diante de nós e a gente já lança a mão. Ela tem um processo. Ela não acontece para dizer assim, eu estava lá todo distraído, de repente, tibum. Não tem isso. Não tem isso. A ideia da tentação é nos fazer entrar para cair. É entrar e chegar no final para cair. E aí ele vai dizer assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo do próprio indivíduo, sendo por esse desejo iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Então a ideia da tentação é isso, fazer nós entrarmos no pecado e com isso distanciarmos de Deus, sendo levado a estar afastado dele. Eu vou tomar o exemplo de 3 tentações na Bíblia sobre a pessoa de Jesus, para a gente entender um pouco a questão da tentação. Vou retomar aqui o texto 14 para dizer assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Entenda só, mau desejo meu, algo de mal dentro de mim, é um desejo, ele vai para o sentido do mal, e por esse desejo eu sou iludido e seduzido ou arrastado. Quem já foi iludido aí? Levante a mão. Te contaram uma história e você acreditou? Quem já foi iludido aí? Os jovens rapidinho é iludido, né? Mas aquela declaração de amor, de repente você vai ver, o meu amor era verdadeiro, mas o seu era pirata. É ou não é? É ilusão. E por que você foi iludido? Porque você tinha um desejo. E a palavra caiu na direção do seu desejo. Que se não fosse no seu desejo, você ia falar assim: você conversa. Você conversa. Então nós somos iludidos. E o problema é que no meu desejo eu crio uma ilusão, e por essa ilusão eu sou arrastado. Vocês já ouviram falar da ilusão do deserto, né? Você está tendo miragem. Você vê uma coisa que não existe. Por que isso acontece? Você tem uma necessidade muito grande de água. Aquela sede deixa você paranoico na ideia de você obter água. E aí você começa a olhar coisas que não tem. Mas eu estou vendo, ela está ali. É a ilusão. E em cima da ilusão você vai atrás dela, porque você está vendo o seu desejo ali na ilusão, e aquilo te leva até a hora que o camarada resolve colocar areia dentro da boca, e depois de algum tempo ele vai se perceber que não era real, mas aí já vai ter bebido areia. A ideia da miragem é essa. Então deixa eu voltar aqui na questão de Jesus. Eu vou terminar o 15 aqui para mim ir na tentação de Jesus, para a gente clarear a ideia da tentação. Então depois de eu ter sido iludido, criado uma ilusão, eu sou conduzido por aquilo, por causa do meu desejo. Depois disso o desejo, ele concebe e faz nascer o pecado. Aí a ideia, ela se firma, ela sai do desejo e se firma para execução. Quando eu executo o meu desejo, o meu mau desejo, eu cometo o pecado. Viram o problema da tentação? Bendito seja Deus. Vou mostrar isso para vocês aqui na Eva. A serpente falou, Deus não falou para comer? Sim. Aí ele fala assim, aí ela repete: mas a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal não é para tocar, nem comer. A serpente usa a palavra assim: isso não é verdade, é que Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como Deus. O texto bíblico vai dizer assim: e a Eva olhou para a árvore e viu que a árvore ela estava querendo se dar, querendo dar conhecimento. Ela olhou para o fruto da árvore e viu que o fruto era bom.
Gente, quem já sentou na mesa para comer uma comida que nunca tinha visto, ou nunca tinha provado, e sabia que ela era boa? Como é que alguém olha para uma comida e vê ela querendo dar o desejo? O fruto do conhecimento do bem e do mal. A pessoa olha para o fruto e vai dizer assim: não, ela está querendo me dar o conhecimento. Uma coisa inanimada. Como é que ela quer me dar? Entendeu que ela foi iludida? Vê que ela criou uma situação para dizer assim: a árvore quer me dar. E é bonita, é gostosa. Eu nunca provei. Só que a Eva já tinha criado toda a situação, já estava iludida e arrastada. Aleluia. Então ela foi, pegou o fruto e comeu. Veio a ideia, formulou tudo e executou na ação. Pegou, comeu. Processo da tentação. Mas vamos lá em Jesus. Se você pegar comigo o texto de Lucas, quando Jesus ele foi tentado pelo diabo, o texto vai dizer assim, eu vou ler a tentação para a gente ficar atento sobre isso, que foi o exemplo para nós. Lucas capítulo de número 4. Vai dizer assim, que pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão, depois de ter sido batizado, e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada, e ao fim desse período estava faminto. Então veja só, 40 dias, chegou no final, o diabo já tinha algumas tentações, como eu falei, estava enfrentando durante os 40 dias a tentação. Quando ele estava faminto, o diabo chegou e falou assim: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Você está com fome, você tem o poder, transforma a pedra em pão e sacia a sua fome. Aonde estava envolvido a tentação aqui? Na fome de Jesus. Na fome. Ele foi tentado na fome. Embora o Senhor tenha vindo e vivido aqui, dando-nos um exemplo, e foi colocado sobre os cuidados, entregando-se aos cuidados de Deus, e o final da tentação, ele vai dizer assim, que depois que o diabo deixou, os anjos vieram e lhe serviram. Jesus podia ter antecipado a chegada dos anjos. Eu estou morrendo de fome aqui. A ideia até que foi boa, eu tenho poder para transformar a pedra em pão, eu transformo e mato a minha fome. Era simples. Às vezes a gente vai olhar e vai dizer assim, mas eu posso ser tentado por causa de comida? Pode. Eu estou morrendo de fome, eu preciso saciar a minha vontade, o meu desejo. Qual é o caminho para isso? Qualquer um que aparecer eu pego. Alguém soprou a ideia, é essa mesmo que eu vou pegar. Entenda que é o desejo, é fome comum que todo mundo tem. Porém, Jesus chegou para o diabo na questão da tentação e falou assim, poderia até transformar, mas está bem escrito aqui que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então, embora Jesus tenha visto a questão da tentação, sabendo que Deus tinha ali a provisão e o poder também estando sobre ele, como Deus lhe permitiu quando veio sobre essa terra, ele simplesmente chegou e falou assim, eu tenho alguma coisa esperando por aí, Deus mandou entregar, eu vou esperar ele vir. Eu sei daquilo que vai acontecer, então eu vou esperar aquilo que vem da parte de Deus, não vou me precipitar, mesmo tendo poder para executar. Ele tinha poder de execução, ele falou, mas eu não vou executar, vou esperar Deus chegar. Os anjos vieram e lhe serviram, mas ele teve que dizer, não, a sua ideia eu não quero não. Tenho poder para isso, mas eu não vou ceder a isso. Então veja que um desejo simples de alimento. Eu poderia dizer para vocês, por exemplo, o texto bíblico do Velho Testamento fala que mesmo que um ladrão vá roubar por causa de fome, ainda assim ele deve restituir. Então entenda que a fome pode nos levar a transgredir como roubo, como homicídio,
Pode nos levar a muitas coisas. E alguém vai dizer assim: mas ele roubou porque ele quis, ele roubou porque estava com fome e veio a ideia. Veio a ideia. Aí a ideia levou ele para saciar o desejo de uma forma que não era reta. Mas foi simplesmente pelo ato de fome. A fome levou ele para aquilo. Alguém vai olhar e falar assim: eu não acredito que você roubou para comer. Mas você não estava no lugar dele quando a ideia veio? Você não estava sentindo o que ele estava sentindo quando veio o momento? O único problema é que ele não soube sair do instante da tentação. Esse foi um problema. Mas Jesus saiu dessa sabendo que haveria alguma coisa ainda da parte de Deus. A outra parte, quando ele entra, ele vai dizer assim para Jesus. Ele transportou Jesus a um alto monte e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs: eu te darei todos os poderes, o poder sobre eles e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Porquanto se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Eu olho esse texto aqui e vejo que Satanás chegou para Jesus e falou assim: eu tenho poder sobre todos. Se você me adora, eu te dou. Quando Jesus ele veio, a ideia, principalmente do reino de Deus, é deixar o seu governo sobre a face da terra. Lembra que Jesus começou a pregar dizendo: o reino de Deus chegou, está vindo para cá e não veio com aparência exterior. E Jesus ele falou assim: o reino foi introduzido como a parte do fermento dentro das medidas de farinha, e ele vai crescer e vai tomar toda a massa. Ele estava falando a respeito do evangelho que chegou pequenininho e ia tomar o mundo todo. Satanás sabia que ele haveria de perder esse domínio. Então ele falou assim: para mim não perder, eu te dou ele para você, você continua me adorando. É meu, você está me sendo servo. Mas lá no texto do Apocalipse, chega um momento quando, se eu não estou enganado aqui, entre a última trombeta, antes de entrar os cálices, ele vai dizer assim: os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Veja que chegou o momento para dizer assim: os reinos do mundo saiu da mão de Satanás e agora está na mão de Deus e do seu Cristo. Veja que Jesus precisou dizer para o Satanás: para você não, vai chegar na minha mão e vai ser de outro jeito. Ele vem para mim, mas não vai ser eu me sujeitando a você. E Jesus ele teve que suportar isso. O texto bíblico vai dizer assim que o diabo perdeu até a chave da morte e do inferno. A Bíblia é bem clara em dizer que quando Jesus morreu, desceu às partes mais baixas e tomou de Satanás as chaves da morte e do inferno. Então veja que ele precisou vencer para que isso acontecesse de uma forma diferente de Satanás. Satanás chegou mais ou menos assim: eu tenho um jeito fácil para o seu objetivo. Porque quando Jesus ele estava aqui sobre essa terra, ele já tinha objetivo. Ele já desceu com objetivo. Quando ele chegou no momento da crucificação, ele falou assim: e o que eu direi? Foi para isso que eu vim. O que eu vou dizer? Foi para esse momento que eu desci. Então ele já sabia os seus propósitos. E Satanás chega e fala assim: eu também sei como é que é. Então vamos lá, uma conversa boa. Você me adora e eu te dou. Troca de lado. É meu, eu te dou para você. E Jesus resolveu enfrentar de outra forma. Então veja que, embora Jesus soubesse o caminho da chegada final, sendo um caminho de dor, ele resolveu dizer para o Satanás: não, seu caminho é fácil, é curto, é para acontecer agora. Veja que Jesus tinha acabado de ser batizado, para começar o seu ministério. E aí o diabo já chegou primeiro e falou assim: a gente não precisa ir muito longe, vamos terminar o assunto aqui, eu te dou tudo, já te entrego aqui, mas você me adora. Aleluia. E Jesus falou para ele: não. Você já viu gente trocar o caminho dele por causa do caminho mais fácil? Você já viu a pessoa saber que ela tem um percurso, por exemplo, de um estudo, de uma faculdade? Ele sabe que ele vai demorar 4, 5 anos, tem uma pós, tem depois os estudos que se seguem para se tornar alguém. E aí chega um engraçadinho e fala assim: ó, é o seguinte, você me paga
uns 5% daquilo que você vai pagar por todos esses anos, e eu assino para você um documento dizendo que você já está formado. Você vai atrás do seu emprego, a gente coloca você lá e está tudo bem. Você já ouviu falar dessa história? Você já sabe de médico que atende você como clínico geral, naquilo que nós vamos direto? E você já passou para pensar que aquele clínico geral, ele pode não ser um clínico geral? Meu Deus, aleluia. Eu já sei de pessoas que já disseram que foi proposto, era pediatra, e aí o pessoal falou assim: atende como clínico geral? Você não sabia, né? Mas tem umas coisinhas por aí. E você pensa que isso não é tentação para a gente fazer o que é errado? Você teria coragem de se colocar na mesa para ser cirurgiado do coração, trocado por um engenheiro de construção civil? Mas alguém que já foi para a cirurgia pediu o diploma do médico? A gente está confiando naquilo que está lá, né? Só que alguém pode ceder para a tentação, para ocupar uma posição que não é dele, para fazer uma coisa que não é dele. Aí a gente começa a dizer: fulano de tal pegou infecção na cirurgia, fulano de tal esqueceu, o médico esqueceu dentro dele equipamento. Aí a gente vai dizer assim: como ele esqueceu, se faz parte da profissão dele? Como é que o motorista vai esquecer de engatar a marcha? Como? Mas a gente ouve, né? Aleluia! Porque parece que alguém quis pular a parte difícil. Meu Deus. E foi direto para a parte fácil. E nós somos tentados por isso. Mas a questão da Bíblia Sagrada, como Jesus colocou aqui, e falou para o Satanás: então, adorará somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestará culto. A saída é essa daqui, eu não vou trocar. O caminho vai ser esse, sobre Ele mesmo eu vou continuar a minha adoração. Então o diabo levou a Jerusalém, colocou ele na parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito para que te protejam, eles te sustentarão sobre as mãos, para que não batas com teu pé contra alguma pedra. E aí respondeu-lhe Jesus: está dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Entenda só, Jesus ele veio para os judeus, para os seus. João começa o evangelho deles falando disso, e ele vai dizer assim: os seus o rejeitaram. Quando Jesus ele veio, ele sabia que ele ia para a cruz, e ele foi para a cruz por causa do quê? Por causa da rejeição do seu povo. Levaram ele até Pilatos e falaram o que para Pilatos? Crucifica. E Jesus já sabia disso. Tanto é que no Getsemane, quando ele orava, ele disse assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Eu já sei o negócio que vem, era o momento da cruz. Rejeitado pelo seu. E o diabo chega e fala assim: vamos fazer uma demonstração de poder. No templo, na parte da religião, o pessoal vai ver anjo, vai ver a ação de Deus. Não vai ter jeito de alguém dizer que você não é o Cristo. Bora para aí, pula, rapaz. E Jesus olhou para ele e falou assim: não vai ser desse jeito fácil. Não vai ser. Jesus ele usou o texto em João, no Evangelho de João. João deixou isso registrado para dizer assim: quando eu for levantado da terra, falando a respeito da crucificação, todos eu vou atrair para mim. Então a atração para Jesus não deveria ser por um sinal na cara do templo, mas pelo contrário, como ele sabia, sendo levantado na cruz. É o momento da dor? É. E quem é que não quer fugir da dor? Quem é que não quer fugir da dor? Quando nós estamos no momento de dor, a gente recorre aos remédios. E o remédio, quando é fraco, nós vamos para doses dobradas, triplicadas, outros tipos de remédio para nos aliviar da dor. E sentir dor eu sei que não é fácil. Por isso que a gente já usa logo a expressão: dói.
Agora entenda só. Jesus podia ter deixado a cruz. Se Jesus deixasse a cruz, ele não tinha vencido e descido as partes mais baixas e tomado do diabo as chaves. Ele não teria, na ressurreição, sendo a primícia dentre os mortos. Ele não receberia a questão, como Paulo chegou a dizer, por ele ter sido obediente até a morte de cruz. Deus deu para ele um nome que está sobre todo o nome. Precisou passar na obediência para ter um nome sobre todo o nome, para ser mais do que aquilo que havia sido, como um homem andando sobre a terra. Mais do que isso, a fim de que a Bíblia chega a dizer, para que ao nome de Jesus todo joelho debaixo do céu e da terra se dobre. Só que para isso, Aleluia, glória a Deus. Jesus teve que suportar a tentação. Então eu vejo aqui que Jesus estava com fome, tinha o objetivo de conquistar o mundo, como ele ainda vai chegar sobre isso, e de atrair as pessoas para si, mas pela passagem da cruz. Glória a Deus. Então, amados, entenda uma coisa. A tentação, quando ela vem sobre a gente, ela vem sobre o nosso momento de desejo. E eu vou repetir, pode ser a sua fome, pode ser o seu sono, pode ser sobre o seu relacionamento, pode ser. Você quer ver aqui? Vou deixar um negocinho clarinho para vocês. Daqueles que já são casados há algum tempo, vocês já perceberam que naquele momento assim da adversidade, quando causa aquele desentendimento, começa a aparecer gente do lado de fora querendo ganhar ideia? Vocês já perceberam isso? Você já viu que é nesse momento que parece que aparece aquela coisa bonita? Aí chega aquelas palavras doces para dizer assim: nossa, ninguém estava me entendendo desse jeito, e você está me entendendo assim do nada? E se a gente foi iludido por isso, a gente entra em pecado. Aleluia! Você já viu quando as coisas estão indo bem demais, você começa a olhar e ver algumas coisas querendo nos desviar do caminho, porque a gente está indo bem? Quer fazer a gente cair, quer fazer com que nós não chegamos no final, não alcancemos as coisas que são da parte de Deus. Mas sobre a tentação, o texto bíblico vai dizer assim, que com a tentação, Deus dá para nós a porta do escape. O diabo pode esfregar a tentação na nossa cara, mas Deus tem a porta da saída para a tentação. Nós jamais chegaremos a estar perdidos, cercados, para dizer: eu sou obrigado a ceder. Deus, Ele dará a porta do escape. Porque a ideia de Deus, repito, não é nos fazer cair, mas nos manter em pé diante da sua presença. A ideia de Deus não é nos prejudicar, mas sim melhorar a nossa vida a cada momento que se passa. Então entenda, queridos, eu me lembro de alguns comentários mais antigos, quando as pessoas faziam provas para obreiro, e depois, quando eu tive uma claridade desse texto a respeito da tentação, eu comecei a ver que alguns obreiros antigos, eles não eram provados, eles eram tentados. Eu ouvi dizer que teve pastor que tentou o obreiro até pisando no pé dele, dando tijolada, cortando roupa, para ver se o camarada reage. Isso é tentação. E quando a gente parte para a tentação, nós estamos prestando serviço para o diabo. Mas quando nós vamos colocar o camarada na prova para dizer assim: senta aqui, eu quero ver se você sabe. Isso é diferente, eu estou sendo direto, eu quero saber se você sabe. Reage para alguma coisa que seja boa, não com o intuito de mostrar aquilo que você tem de mal, mas extrair as suas boas qualidades. Eu quero ver aquilo que está dentro de você. Aleluia!
Então entenda, nós estamos aqui e a ideia da tentação, ela não está resumida só nisso que eu falei. Mas entenda que ela pode aparecer em qualquer coisa nossa. Posso dizer para vocês de tanta coisa que eu já fui tentado. Tanta coisa. Teve um fato, eu nunca pensei em deixar o evangelho, nunca tive motivo para isso. Mas teve um que me levou a dar motivo. E eu vou dizer para vocês que eu parei de orar. Eu não consegui orar sem chegar para começar a reclamar para Deus. E para mim não abrir a minha boca para falar para Deus besteira, eu deixei de orar. Eu falei assim, se eu não oro, eu não falo besteira. Porque sabe aquele momento que você já está ali toda atribulada, e que na hora que você abre a boca fala o que não deve? Eu falei assim, parou, que as coisas não estão ficando boas. Eu deixei de orar para mim não atribuir a Deus falta. Falei, não vou falar, na hora que eu melhorar eu volto a orar. Mas não dá não. Então existe coisa que a gente vai dizer assim, nossa, minha vida estava indo tão bem. Pois é, até que a gente começou a juntar uns pontinhos e o diabo começa a armar as coisinhas do nosso lado. O nosso desejo se torna claro e ele falou assim, eu resolvo o seu desejo. É a lâmpada do Aladim do gênio. Seu desejo vai ser atendido. Diz para mim qual é. E a gente vai dizer assim, eu não aguento mais. Eu preciso que isso seja resolvido às pressas. Eu não estou suportando mais esse negócio não, isso para mim está muito difícil, eu preciso de um atalho, esse caminho ele está complicado, eu preciso passar por ele, esquivar daqui. E aí quando a gente menos pensa que não, vem o diabo prontinho para dizer assim, eu tenho a saída para você, vem cá, caminho mais fácil. Aleluia. Para vocês que já tiraram a habilitação, sabem das nossas aulas bonitinhas, as provas e tudo mais, e sabem que isso é muito claro aqui no nosso Brasil, quanto à corrupção, que é só pagar uma taxa dobrada daqui que você vai pagar, para receber uma habilitação. Põe no trânsito, e quando você vê um acidente, aí você vai dizer assim, nossa, como é que deixou escapar tão isso? Porque ele negligenciou. Negligenciou uma parte, deu para ele prejuízo. Imagina as nossas vidas diante de Deus, se a gente resolve ceder para Satanás, pularmos alguns passos dos momentos difíceis, pegarmos um algo fácil para dizer que está tudo certo. Aleluia. Está tudo certo. Eu poderia dizer para vocês assim facinho, tem gente que apressa o casamento, tendo relação sexual antes do casamento para apressar para casar. É o caminho mais curto, vamos adiantar, vamos. Agora tem que casar de todo jeito, mas está errado. Está errado. Não dá para enfrentar um pouquinho mais? Não dá para perseverar um pouquinho mais? Ou você acha que uma luta cortada não traz outra? Você passou por essa? É? Legal. Você não foi provado, você foi tentado. Na prova você tem nota, na tentação você não tem. Você tem desqualificação. Quando chegar o momento de novo, você vai querer mais uma vez entrar no momento da tentação. Aí você vai casar e fala assim, esse negócio não foi de Deus não, eu errei lá no começo, eu vou partir para outra. Aí você tome 2 erros para carregar. E você acha que isso vai parar na onde? Enquanto nós estamos aqui, somos tentados. E vou deixar bem claro, hein? A tentação conhece a nossa vontade. Que a gente deixa aparecer, isso é complicado demais. A gente deixa aparecer, mas entenda que o princípio passa da sua vontade, da sua. Quando a sua vontade perde o limite, quando a gente diz assim, já chega, eu vou tomar esse negócio pela minha mão mesmo. A questão de Jesus transforma em pão, você tem poder para isso, resolve. E a ideia vem e fala assim, eu vou fazer, vou arregaçar os braços e vou partir para cima, vou resolver com o poder do meu braço. Mas aí a gente está dando ouvido à tentação. Então, amados, entenda, Deus não nos põe para ser tentado, mas quando a tentação bater na nossa porta, a gente pode pelo menos lembrar a palavra que Deus falou para Caim: o pecado jaz à sua porta, te espreita, ele deseja te dominar, cabe a ti vencê-lo. Ele deseja te escravizar, mas cabe a você vencer o desejo.
E eu falo para você aí, quando a gente está com desejo já desorientado, para refrear isso, meu amigo, para refrear isso, jejua 3 dias consecutivos e põe a comida na sua frente e diga assim: não vou comer. E aí você vai olhar assim e falar assim: não estou nem em jejum, mas eu não vou comer. Experimente, para você ver quanto é que você aguenta. Só que se não é você que vai pôr a comida não, pede para outra pessoa colocar. Eu garanto para você que o cheiro daquela comida vai ser a melhor que você nunca sentiu na vida. Que a ideia da tentação é essa. Mas eu não vou dizer assim, vou voltar a minha palavra: não experimenta não, que isso é tentação. Não experimenta não, que isso é tentação. Mas que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Amém? Glória a Jesus.